Assim, é muito bom a gente entender um pouco o perfil. É claro que cada pessoa tem um perfil psicológico. A gente nunca pode generalizar essa questão do perfil psicológico. Mas existem alguns padrões muito comuns, né, no perfil psicológico do dependente químico. Por exemplo, a gente não pode falar de perfil psicológico do dependente químico sem falar de autoimagem, autoestima, né? O dependente químico é uma pessoa com uma autoimagem muitas vezes desconstruída ou construída de uma maneira muito disfuncional, a maneira como ele se enxerga, né? Isso também é decorrente de uma autoestima baixa, provavelmente. É, gente, isso é uma regra. A gente fala que não existe regra, né? Mas tem uma coisa, tem uma única coisa que é regra a todos os dependentes de substâncias, sem exceção. Vocês sabem quais são? Qual é? Coloca aí nos comentários. Cada dependente é individual. A relação, eu sempre falo, né? A relação de dependência que o ser humano desenvolve com uma substância é muito individual. O que é para um não é para todo mundo. É por isso que não existe um único caminho de recuperação, uma receita mágica, uma coisa que funcione para todo mundo. Dependente químico não é tudo igual as pessoas falam. Tem uma grande frase que eu acho que é uma frase de senso comum, que as pessoas repetem sem refletir. E eu acho que isso é um mito, é uma mentira. Dependente químico é tudo igual, só muda o endereço. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso. Seja em clínica, em comunidade. Não, não é tudo igual. Se fosse tudo igual, seria até mais fácil tratar. Porque você desenvolveu uma metodologia e aplica para todo mundo e boa. Você desenvolve uma receita e acabou. É igual receita, né? Você aprende uma receita de bolo, é sempre aquela receita ali. Entendeu? Então, não é tudo igual. E eu até falo, né? Parem de ficar repetindo essas frases que muitas vezes a gente aprende no meio da recuperação, sem refletir se realmente o que elas dizem são verdade. Porque às vezes a gente repete as coisas, ao menos sem nem refletir no que a gente está falando, entendeu? Então, assim, essa história de que dependente químico é tudo igual, isso não é verdade, tá? Não é verdade. As pessoas são diferentes, têm características diferentes, têm personalidades diferentes. Mas existe uma coisa que é muito comum em todo dependente químico, sem exceção. Todo dependente químico tem problema de autoestima. Isso é comum a todos os dependentes químicos. Uns têm mais, outros têm menos. Como eu falei, as pessoas são diferentes. Mas a autoestima é um problema raiz na dependência química, vamos dizer assim. Todo dependente químico tem a autoestima comprometida, tá? O que justifica muitas vezes o uso de substância, porque na verdade, assim, a autoestima é um problema meio que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, meio geral, né? Principalmente com as redes sociais que piorou isso aí, né? Meio que estragou a autoestima de muita gente. Mas como a gente fala de dependência química aqui, né? Eu posso afirmar para vocês que todo dependente químico tem problema com autoestima. Então essa é uma das primeiras características comuns em todo dependente químico, né? A autoestima comprometida. Então o perfil psicológico do dependente químico, né, é de um ser com uma autoestima muito baixa. Por mais que às vezes a pessoa demonstre arrogância, prepotência, né? Às vezes a gente. Você já viu aquela pessoa que se acha? Então, isso não quer dizer que a pessoa tem autoestima alta, quer dizer que a pessoa tem autoestima baixa. Ela se esconde atrás dessa personalidade arrogante, né? Exatamente para esconder as inseguranças que ela tem decorrentes da autoestima baixa.